Vamos cantar mais uma vez o refrão do hino. Vamos tentar cantar junto com o coral? Mãe Aparecida é uma mãe conhecida, todo mundo conhece. Vai dizer que é uma mãe que também nos conhece, é uma mãe próxima, uma mãe que apareceu numa pequena imagem da Imaculada Conceição enegrecida no Rio Paraíba do Sul. E nós pedimos no tema que ela nos acolhe como peregrinos, porque todos nós estamos aqui fazendo uma peregrinação para o céu, só que peregrinamos com esperança e não de qualquer modo. E a Mãe Aparecida nesta novena quer nos ajudar a fortalecer essa nossa peregrinação. Olha, meu irmão, minha irmã, como o Evangelho de hoje traduz a história desses mártires de Unhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte. No Evangelho, Jesus escolhe outros 72 discípulos e envia 2 a 2 na frente dele para onde? Nas cidades que ele devia passar. Esses missionários, que nós vamos conhecer a história, foram enviados. A evangelização no Rio Grande do Norte começou por volta de 1597, praticamente 97 anos depois da descoberta do Brasil. Lá vieram missionários de fora, tanto jesuítas como alguns padres da diocese de Portugal. E eles começaram ali a evangelizar os índios daquela região e formar as primeiras comunidades cristãs. E aqui no Evangelho, Jesus os envia. E ele fala assim, Jesus no Evangelho: a messe é grande, a messe é enorme. Imagina você a messe do Brasil sendo descoberto nos meados de 1500. A mata, a dificuldade, a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita, né? Como vocês às vezes cantam a música pedindo, né? Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e são poucos. Mas se Deus pode contar conosco, Nossa Senhora era sozinha e com São José. Mas quando ela saía para fazer a vontade de Deus, quando ela saía para dizer, faça tudo o que Ele vos disser, quando ela saía, fugir para o Egito para defender Jesus, quando ela saía na pior peregrinação, que foi a via sacra, vendo seu filho sofrer, ela trazia tantos outros peregrinos para servir Jesus. Nós sejamos como ela. E aí o Evangelho diz, uma palavra forte e difícil para quem é missionário: eis que vos envio, como ovelhas, cordeiros, para o meio de lobos. É o que vai acontecer na história desses missionários. Ali eles curam doentes e proclamam que o reino de Deus está próximo. Meus irmãos, minhas irmãs,
A missão começou a ficar difícil depois que esses primeiros missionários chegaram no Rio Grande do Norte em 1597. Passaram algumas décadas, vieram para lá os franceses e os holandeses, calvinistas, protestantes. Eles queriam também expulsar os portugueses de lá, e esses protestantes não acreditam na Santíssima Eucaristia. Nós vamos ter aqui então 2 martírios, 2 dias, 2 momentos de assassinatos cruéis. Eu gostaria que você entendesse a história da tua igreja, e que esse momento nos ajude a viver com mais intensidade a nossa fé. O padre André de Soberal, nessa época que aconteceu o martírio, ele tinha 73 anos. Ele era o pároco de Cunhaú, cidade do Rio Grande do Norte. Era um domingo, dia de missa, dia do Senhor. Era dia 16 de julho de 1645. Enquanto o padre André celebrava a missa, eles entraram na igreja e fecharam todas as portas, liderados pelo índio, e ali pelos soldados, estavam lá os soldados holandeses, os índios todos armados com facas, eram índios tapuias e potiguari. E aí então, ao fechar a igreja, após a consagração, o padre André ainda, antes de começar o martírio, ele ainda conseguiu fazer com os fiéis que estavam lá a oração dos moribundos. Todos foram mortos à espada, com exceção de 5 portugueses que eles mantiveram reféns. São mortes tão cruentas que não dá nem para identificar as pessoas, além do padre André e de um leigo chamado Domingos Carvalho. A maioria desses que estavam mortos na igreja tinham mais de 60 anos. Passaram-se então 3 meses depois. Eles estavam lá pela região de Natal, era o dia de hoje, 3 de outubro do ano 1645, Natal, Iguaçu. Eles estavam na paróquia Nossa Senhora, e nesse dia, estando na paróquia Nossa Senhora da Apresentação, liderado pelo pároco de lá, padre Ambrósio Francisco Ferro, os católicos de Natal sabiam o que tinha acontecido lá em Cunhaú 3 meses atrás. Então eles tentaram fugir, porque foi horrível o martírio, só que não conseguiram. Todos foram aprisionados, todos foram presos junto com o pároco. Depois foram transferidos então ali para o Iguaçu, onde estavam aguardando a chegada dos soldados holandeses e de 200 índios. Esses índios, comandados por um índio chamado Antônio Paraopaba. Ele tinha ódio dos católicos. Os fiéis e o pároco foram torturados de modo horrível. Por favor, traz o banho aqui do meu lado. Foram torturados de modo horrível, e eles morreram agonizando. Por isso que não tem como identificar as pessoas. Vocês entendem o que é morrer agonizando? Pode pôr todo mundo. Agonizando é assim: corta a cabeça de um e deixa ali sofrer até morrer. Enfia a espada em um e deixa agonizar até morrer. Corta os braços de outro e deixa agonizar até morrer. Corta a perna e deixa agonizar até morrer. E olha que difícil dizer isso. Pessoas religiosas. Oxalá que nós, religiosos,
não caímos nessa tentação de achar que Deus manda destruir o irmão, porque não entende direito a fé dele. Eram protestantes calvinistas. Por isso que somente 30 estão sendo celebrados hoje. Mas nós sabemos que é muito mais. Estamos celebrando o padre André Sobral, Ambrósio Ferro, o leigo Mateus Moreira e outros 27 companheiros. O Papa João Paulo II, no ano de 2005, os beatificou. O Papa Francisco, no ano de 2017, os canonizou. A Assembleia dos Bispos do Brasil, na 43ª Assembleia, ainda era Caici, proclamou então esse leigo aqui, que vocês estão vendo, São Mateus Moreira, como patrono dos ministros extraordinários da Eucaristia do Brasil. Fiquem em pé os ministros e aqueles que estão se preparando para o ministério. No ano 2005, meus irmãos ministros, ele foi no Brasil, ele é o patrono de vocês. Olha bem para ele. Enquanto esses torturadores arrancavam o coração dele pelas costas, o coração de Mateus Moreira foi arrancado pelas costas. Ele dizia, repita comigo: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Enquanto arrancava o coração, ele disse isso. E esse testemunho, obrigado, irmãos, possa fortalecer vocês ministros e vocês que estão se preparando. Que a Mãe Aparecida nos ajude a viver uma religião onde nós seguimos o seu filho, e seguir o seu filho é amar o próximo. Que a Mãe Aparecida nos ajude a sermos peregrinos da esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.